Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Eli Sabino de Oliveira. Sou licenciado em História, mestre em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG, doutor em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG, né? E atualmente estou trabalhando como professor substituto também na Faculdade de Educação e nesse curso de Educação Saúde na Escola, estou atuando desde 2011. É com muita satisfação que hoje nós vamos trabalhar com vocês, né, o módulo 4 do PSE, que é o uso de tecnologia para implementação e avaliação do programa através da elaboração de um plano de ação local. E eu vou pedir a vocês que estão nos acompanhando em cada polo que participe conosco dessa conversa, nos mandando suas dúvidas, seus comentários, né, na medida em que a gente for desenvolvendo aqui o conteúdo. A gente vai pedir que vocês escrevam as mensagens em caixa alta e indiquem o polo em que vocês estão nesse momento. Né? Então, é com muita satisfação que a gente vai iniciar esse bate-papo aqui. Então, hoje a gente vai estar tratando, nesse módulo 4, basicamente de 6 unidades. A primeira vai falar sobre tecnologias sociais participativas, a segunda de protagonismo na diversidade, a terceira construção de redes e intersetorialidade, 4, gestão compartilhada e planejamento intersetorial, 5, monitoramento e avaliação das ações intersetoriais, e a sexta unidade, que é a articulação entre o PSE e os movimentos das cidades educadoras e cidades saudáveis. Bom, começando então na unidade 1, né, que é as tecnologias sociais participativas. Para a gente falar sobre essa questão, o primeiro ponto que nós temos que discutir aqui, o que vem a ser uma técnica, uma tecnologia. Bom, em linhas gerais a gente pode dizer o seguinte, que a técnica diz respeito a todo o procedimento que a gente tem para potencializar um determinado trabalho. Então, quando se cria determinado tipo de instrumento e que desenvolve novo procedimento para produzir algo, a gente chama de tecnologia. Mas de técnica. Agora, então esse conjunto de procedimentos, em outras palavras, a técnica seria um conjunto de procedimentos práticos e mentais que torna possível a realização de forma organizada e eficiente de qualquer trabalho. E ao longo da história você tem a criação de várias técnicas. Por exemplo, a principal técnica que você tem lá no período, vamos dizer, na Idade das Cavernas, é a técnica de produção do fogo. Né? Uma tecnologia que nós usamos hoje, que é extremamente importante, é a escrita. Né? Bom, aí quando a gente fala a tecnologia, o que seria, então, a tecnologia? Qual que é a diferença de técnica e tecnologia? A tecnologia seria esse conjunto de procedimentos práticos, mentais, mas acoplado de um conhecimento mais sistêmico, mais organizado, né, com a base científica. Né? Não é aquele conhecimento que se adquire nas interações de uma maneira tácita, né? Aquele conhecimento que se adquire através de uma inserção num conjunto de atividades, de pesquisa, de ensino, que torna possível o sujeito adquirir aquela tecnologia. Bom, feita essa distinção, seria interessante a gente começar, porque a tecnologia muitas vezes está associada ao progresso humano, ao desenvolvimento das condições de vida da população de modo geral. E quando a gente avalia essa premissa do ponto de vista histórico, a gente nem sempre encontra esse resultado. Né? A gente pode dar exemplo da questão das tecnologias bélicas, né? A criação de armas químicas, biológicas, de bombas atômicas, né? Todas elas estão ligadas a uma determinada tecnologia de guerra e que não podemos dizer que foram pensadas em prol do desenvolvimento humano. Mas é interessante também quando a gente fala dessas tecnologias bélicas, porque parte da tecnologia que nós dispomos nos dias de hoje foram construídas por meio da questão
bélica também, né? Então, a questão militar. A internet é um exemplo disso. A internet ela é criada num determinado contexto com o objetivo de, dentro da Guerra Fria, de que algumas informações circulassem entre os militares, informações ligadas à segurança, a disparo de mísseis, e que eles pensaram numa rede, né, que pudesse detonar essas informações, que não fosse centralizada, que não pudesse ser destruído pelo inimigo de uma maneira fácil, né? E a gente pode dizer também os celulares, a gente pode dizer também de uma série de outros tipos de técnicas que foram criadas nesse contexto militar, né, de desenvolvimento da tecnologia bélica. A gente também pode lembrar que dentro de uma sociedade de economia de mercado, uma boa parte das técnicas, elas visam atender às necessidades dos grupos que economicamente têm o controle da sociedade. E a gente pode lembrar o seguinte, que durante a Revolução Industrial, boa parte das técnicas criadas geraram desemprego, que culminaram com a desorganização familiar e etc. e tal. Mas hoje nós não vamos estar falando desse tipo de tecnologia, nem da bélica, nem dessas tecnologias que é voltada para atender às necessidades de mercado. Né? Na discussão que está aqui do nosso curso Educação, Saúde na Escola, o que nos interessa é falar sobre as chamadas tecnologias sociais. O que vem a ser essas tecnologias sociais? Uma tecnologia social, né, a gente vai poder dizer que é um conjunto de técnicas e procedimentos que busca soluções para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida da sociedade como um todo. Então, diferentemente que uma tecnologia militar, bélica, visa a aniquilação do inimigo, ou a do mercado atender interesses específicos do mercado, numa tecnologia social, o que está em xeque, o que está em discussão, é a questão dessas técnicas e procedimentos que vão solucionar a vida da maior parte da população. Ou seja, não é uma tecnologia que é criada para atender os interesses do mercado ou um determinado grupo específico, mas o conjunto da sociedade. E a gente vai dar como exemplo, para ilustrar essa questão de uma tecnologia social muito importante, que vocês depois podem colocar esse termo no Google, que eu vou falar que é a multimistura, que foi criado pela Pastoral da Criança, da Igreja Católica, né? Vocês vão encontrar várias informações e até como se faz essa multimistura. Mas vou dar esse primeiro exemplo aqui da multimistura, né? Todo mundo já ouviu falar da Zilda Warnes, que durante muito tempo coordenou essa campanha de diminuição da taxa de mortalidade infantil no Nordeste e foi reconhecido pela Unicef como uma iniciativa importante para a redução da taxa de mortalidade infantil em razão de desnutrição das crianças nordestinas. E com um valor, né, na ocasião, de R$1, era possível fazer essa mistura, né, que vocês podem ter acesso à internet e colocar essa multimistura para ver quais são os ingredientes, mas que não era simplesmente colocar um elemento com outro, havia todo um procedimento que exigia um conhecimento técnico, um conhecimento científico para enriquecer a alimentação daquelas crianças. Outro exemplo que a gente pode dar de tecnologias sociais, que também está fartamente documentado nas redes sociais, são as chamadas cisternas de placas pré-moldadas, também muito usado no Nordeste, né, a fim de acumular, por meio da chuva, tem um reservatório de água. Né? Então são soluções que não foram criadas para atender o mercado, não é para ser vendidas e enriquecer determinado grupo, mas para assegurar a questão da inclusão. E a gente pode começar essa conversa nos seguintes termos: o que essas tecnologias sociais geradas coletivamente têm a ver com o nosso curso Educação e Saúde na Escola? Bom,
Então, até agora, que vocês que estão fazendo esse curso de especialização, têm acompanhado que a discussão que a gente está fazendo, que tanto a questão da educação quanto da saúde, elas têm que ser pensadas de uma maneira que inclua os sujeitos que estão ali, que demandam pelo serviço da educação. Esse conceito que a gente tem de saúde, não como ausência de doença, mas como bem-estar físico, social, mental, né, das pessoas, e educação no sentido mais amplo, como de formação humana, de criação de hábitos saudáveis, né, que passa pela questão de educação, da nossa educação, reeducação alimentar, que passa também pela questão da gente pensar não somente na alimentação, mas na atividade física, né, na higienização bucal, etc. e tal, é possível a gente pensar um conjunto de ações interligando os sujeitos que estão em um determinado território, numa determinada localidade, para pensar tecnologias sociais, ou seja, um conjunto de procedimento técnico, que esse curso, de alguma forma, tem ajudado as pessoas a pensarem, para intervir localmente no local. Então, na verdade, quando a gente toma o título desse módulo, né, essas unidades todas que nós vamos estar vendo, é para a gente pensar como que esses usos dessas tecnologias pode ser usado para avaliar a elaboração e ser pensado um plano de ação local. Então, vocês que estão fazendo o curso vão ter que pensar em seu polo, cada um dentro da realidade específica, após detectar um problema que envolva a questão da saúde e da educação, um plano local, né? E aí, a partir de um conjunto de conhecimento que vocês adquiriram aqui, que a gente está chamando de tecnologia social, vocês vão estar elaborando um plano de intervenção a fim de que tanto a educação quanto a saúde seja promovida dentro das escolas da localidade de vocês. Agora, para isso, tem a segunda unidade, ela é bem esclarecedora, porque exige de cada um de vocês, e mais a comunidade, né, assumir a condição de protagonista, né, nessa questão da diversidade. E vamos falar então do protagonismo, né, que é um outro conceito bastante interessante quando a gente pensa a importância, quando a gente está pensando na questão da cidadania. Tá? O que seria ser protagonista? Vamos tomar essa expressão que vem da literatura, do teatro. O protagonista é aquele que desempenha um papel ativo, né, importante dentro de uma trama qualquer, ou de um determinado livro, né? Então, o que seria, então, o protagonismo social? Quando a gente pensa que nós somos sujeitos ativos da nossa história para a gente enfrentar os problemas que envolvem uma determinada localidade. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente está pensando como protagonista. Tem uma frase do John Kennedy que era mais ou menos assim, que em vez de a população estadunidense pensar o que o governo deveria fazer por eles, era o povo que deveria ver o que ele poderia fazer pelo país. Né? Então, mais ou menos, essa ideia de que a comunidade, em vez de ficar pensando o que o governo pode fazer, né, o que o poder local pode fazer para melhorar a educação e a saúde na escola, a questão agora ela inverte. O que a comunidade pode fazer para que a saúde e a educação, né, a educação e a saúde na escola seja melhorada. Isso requer que as pessoas tenham uma posição de autoria, de escolha. E também quando a gente fala sobre protagonismo, que a gente tem que ser protagonista, a gente também não está eximindo o poder público de suas responsabilidades. E nem tampouco dizendo que a partir de agora, né, os problemas locais deixam de ser pensados pelas políticas públicas e quem que vai tomar como solução são os próprios atores, né, locais. Não, que na verdade a gente está falando que a comunidade tem que ter uma participação ativa, apontando para o poder local, onde está o
o problema, não só apontando o problema, mas também as soluções. E a partir de um conjunto de redes que a gente vai estar falando, intersetoriais, construir ações que possam assegurar a promoção da saúde, né, da educação e saúde na escola. Então, lá na página 236 do livro, do texto de vocês, de básico, fala um pouco disso, né, de que o sujeito de uma ação é aquele que não recebe, que não fica paciente diante dos problemas enfrentados localmente, mas que tem uma ação, tem um papel ativo, né? Dentro da educação, o professor pode já estar promovendo o protagonismo, né? O Paulo Freire escreveu muito bem sobre isso, lá na década de 60, no seu famoso livro clássico, que chama Pedagogia do Oprimido, né? Que a educação não pode ser uma educação bancária, onde o aluno apenas escute o que o professor tem a ensinar, né? Mas ele também ele tem um papel ativo, né? Construtor, ele também tem que interagir, né? Ele tem que participar, porque no fundo quem constrói o conhecimento são os alunos. E o problema, quando a gente está falando do protagonismo na localidade, é entender que os problemas locais, quem tem mais condições de pensar suas soluções são quem está vivendo naquela localidade. Por isso que cada polo vai ter que criar o seu plano de ação local, e não esperar que daqui da UFMG ou de outros locais, como, por exemplo, a prefeitura, vai ter necessariamente pensar essa proposta. Mas, uma vez que o grupo já consegue identificar os problemas, como que esse grupo ele constrói as redes, como é que ele constrói a intersetorialidade, que é um outro conceito que é importante a gente discutir aqui. Bom, então veja bem, o protagonismo, entendido como uma inovação na articulação das forças locais, fortalece as instâncias de participação da sociedade e busca resguardar os interesses de determinada comunidade. Sob essa perspectiva, é importante que as iniciativas dos atores sociais sejam imbricadas às iniciativas da rede local, com o objetivo de alterar positivamente o funcionamento das instituições que atuam nos campos da saúde e da educação, garantindo assim os direitos do cidadão. A mobilização requer a geração e a manutenção de vínculos, bem como o compartilhamento de informações e responsabilidade. Compete enfatizar que o veículo mais forte que todo processo de mobilização deve buscar é o de corresponsabilidade, ao qual pode ser alcançado quando todos se sentem realmente envolvidos no problema, compartilhando interesses coletivos em busca de soluções e entendendo a participação de cada um como uma parte essencial do todo. Eu acho que esse parágrafo que eu acabei de ler aqui do material que vocês têm à disposição de vocês no Moodle, sintetiza bem o que a gente está querendo dizer. Quando a gente fala em protagonismo, a gente não está falando que o poder público local, estadual ou que a União tenha que se eximir dos desafios que a comunidade está enfrentando. Só está querendo enfatizar que a comunidade tem que conseguir identificar os problemas, né? E a comunidade também tem que começar não só a identificar, mas a pensar também como que vai encontrar as soluções para o problema diagnosticado. Aí, nesse sentido, que é aquele conceito que nós falamos lá anteriormente das tecnologias sociais, ela é interessante. Por quê? Por que seria uma tecnologia social? Seria, uma vez identificado o problema, pensar no conjunto prático, no conjunto de procedimentos mentais que possa superar aquele problema que a comunidade está enfrentando nesse âmbito da educação e da saúde local. E uma outra questão também que é importante aqui não ficar em segundo plano, é que quando a gente pensa que a gente é protagonista, não quer dizer que a gente está atuando sozinho. É um protagonismo social, ele é coletivo. É uma comunidade, através de uma ação coletiva, que vai pensar, a partir de problemas que foram mapeados, uma solução. Bom, e aí que vem a outra unidade, que seria a construção de redes e de intersetorialidade. Vamos pegar essa ideia de rede, né? Vamos pegar
eu vou dar alguns exemplos, né, e depois a gente vai tomar a definição que nós temos hoje à nossa disposição para pensar essa situação. Muitas vezes a gente pensa, quando está falando em geração de renda, né, de que um salário de uma família, né, que basta aumentar o salário, que aí vai reduzir os problemas daquela comunidade. Dependendo da rede familiar que a pessoa está inserido, né, ou a ausência dessa rede, vamos hipoteticamente imaginar duas famílias, uma ganhando R$ 2.500 e outra ganhando R$ 1.000. Cada família é composta, desses exemplos que eu estou dando, uma família composta de 4 integrantes, né? Um homem e a mulher e mais 2 crianças pequenas. Só para a gente padronizar aqui o exemplo, né? Todo mundo vai pensar, pelo dado, que quem tem R$ 2.000, né, está numa situação mais confortável que tem 1.000. Mas na discussão de rede, a pergunta depende da rede social que a pessoa está integrada. Vamos supor que esse casal que ganha R$ 2.000 não tenha nenhum parente que possa tomar conta das crianças. E que no local onde elas estão inseridas não haja creche pública, não haja educação infantil. Ela vai ter que contratar esse serviço, porque as duas pessoas estão trabalhando. Vamos supor também que como como não é de tempo integral essa creche, né, ela vai ter que contratar mais uma babá, né? Então, na hora que você vai colocar isso aqui, uma parte das despesas vai ser creditada para a manutenção, né, o desenvolvimento da criança. Mas vamos supor que a outra de R$ 1.000, ela tenha outros elementos que ajude. Ganha R$ 1.000, mas tem uma avó que está muito presente, né, que faz a comida, que toma conta das crianças, né, então ao mesmo tempo que seria uma empregada doméstica, está agora como uma babá, né. Se você às vezes está integrado a questão de grupos religiosos, que a criança nos finais de semana tem onde ficar de uma maneira segura, né, está numa comunidade em que haja determinado serviço público. Então, quer dizer, ela está inserida dentro de uma rede que vai fazer com que aquela família diminua os riscos, a vulnerabilidade dela, que às vezes quando você tem uma família que ganha R$ 2.000, quando essa criança se torna adolescente, ela vai ficar na rua, ela vai ficar mais exposta à violência, mais suscetível à criminalidade. Enfim, a ideia de rede é a gente pensar onde essa pessoa, onde essa criança, né, o contexto familiar que ela está inserido. Bom, e a gente vai pensar a rede, né, da maneira que a gente pensa, vamos imaginar uma rede de um pescador, né? Ela tem vários pontos e ela não está em linha reta, né? Ela está articulada, entrelaçada uma com as outras, né? Você não tem como hierarquizar, você não tem como dizer qual que é mais e qual que é menos importante. Então, quando a gente pensa nos grandes problemas locais, a gente tem que pensar em soluções conjuntas, como aquela que eu falei de família, né? Você tem que integrar conselho tutelar e escola, você tem que pensar os agentes de saúde, a CS, a escola, você tem que pensar o pessoal que está ligado à assistência social, à escola. A escola também tem que estar pensada dentro desse conjunto. E aí a partir disso aí que a gente vai começar imaginar o que é uma ação em rede. A definição que vocês têm à disposição de vocês é o seguinte: a ação em rede, também denominada rede política, pode ser entendida como estabelecimento de uma relação de cooperação que resulta em benefícios mútuos para os atores ou para as instituições envolvidas e que qualifica as ações de educação e saúde, por exemplo, que busca a integralidade. Bom, é um outro conceito aqui que a gente tem à nossa disposição, que é fundamental, que é o conceito de integralidade, né, que a gente vai trabalhar daqui a pouco com esse conceito. Mas o que a gente está pensando aqui é o seguinte: é uma associação, né, de cooperação mútua entre os vários atores que estão naquele local. Como aquele problema que foi identificado ligando a educação e a saúde se trata de um problema coletivo, né, não é um problema de um ou de outro especificamente, mas de quem está
naquele determinado território, a solução também tem que ser conjunta, né? A mobilização dos recursos práticos, mentais, né, dos recursos que estão disponíveis ali, tem que ser pensado coletivamente. É nesse sentido que a gente está colocando a importância da constituição de uma rede. Quando a gente vai, daqui a pouco, quando a gente vai falar do plano local que vocês devem construir, né, é não pensar que esse plano deve ser algo de vocês. Embora um determinado grupo possa diagnosticar o problema e pensar em solução, essa solução nunca é individual. Essa solução é uma solução coletiva e que tem que estar conectada a uma rede, né, que vai ter constituído de várias instituições, de vários atores sociais e numa relação de cooperação mútua, né? Bom, o texto diz lá que essas ações de cooperações mútuas, elas visam a questão da integralidade. Bom, o que significa essa questão de integralidade? Hoje se fala muito na educação integral, na educação de tempo integral, na educação integrada, né, de escola integrada em Belo Horizonte. Então, e desde os anos 80, vários pensadores no campo da educação têm dito que a escola não deve pensar apenas no aluno no âmbito da cognição, ou seja, da sua capacidade de raciocinar, de classificar, de separar as coisas do outro, de fazer inferência, chegar a determinada conclusão, né? Que durante muito tempo a escola ficou com essa função de desenvolvimento, de potencializar o desenvolvimento cognitivo do aluno. Mas se sabe hoje muito bem que a cognição não se dá, né, a capacidade de aprender do sujeito não se dá descolada da questão emocional, da questão da saúde. Né? Uma pessoa que está emocionalmente abalada tem dificuldade de aprender, né, de estabelecer relações entre uma coisa e outra. Então, a gente sabe muito bem de que o bem-estar mental é fundamental para que a criança, o adolescente, o adulto, qualquer um, desenvolva a potencialidade de aprendizado. Bem, nesse aspecto, a questão que nós estamos falando, uma educação integral, seria aquela educação que não vai pensar apenas na questão da cognição, vai pensar também o aspecto emocional do aluno, vai pensar também na questão da corporeidade, vai pensar também na questão da ética, né? E vai pensar então nesse conjunto de valores que envolve os seres humanos. Então, essas redes, então, ela visa a formação desse sujeito de uma maneira mais integral. Então, é nesse sentido que vai falar visando a integralidade do sujeito, né? Porque um problema de saúde que ocorre dentro daquela comunidade, que não é um problema particular, mas é um problema coletivo, na verdade é um problema de todo mundo. Bom, a rede busca, assim, né, solucionar os problemas de eficiência e legitimidade que caracterizam arranjos hierárquicos, além de possibilitar a existência de arenas centradas na comunicação e na superação dos problemas que perpassam a ação coletiva. Assim, trabalhar em rede implica desligar-se das formas tradicionais de formulação e implementação das políticas públicas, caracterizadas por intervenções historicamente marcadas pela focalização, segmentação e centralização das ações. Sob essa perspectiva, uma política pública como o PSE caracteriza pela necessidade de articulação e gestão local e pelo protagonismo dos atores que vivem e trabalham nos territórios de responsabilidade. Bom, aqui também tem aspectos muito interessantes que a gente não pode perder de vista. A gente está falando desse trabalho em coletividade, a gente está falando em ações coletivas, em razão da importância que se tem, já que o problema é um problema local, um problema coletivo, já que a educação visa a formação integral dos alunos, por que não pensar, então, soluções coletivas, em ações coletivas? Normalmente, né, de forma tradicional, se pensa assim, olha, nós elegemos determinados políticos e eles é que têm que pensar, eles que têm que solucionar os nossos problemas.
na perspectiva que nós estamos trazendo da ideia do protagonismo, da ideia das tecnologias sociais, é que os melhores resultados que a sociedade tem é quando a própria sociedade se envolve com seus problemas. E aí, não resolvendo isso fora da esfera política, é articulando também com o poder público local, né? E aí, com os diversos atores que compõem aquela localidade, as diversas lideranças, né, instituições, e aí, a partir daí, que a gente pode pensar naquilo que é chamado de gestão compartilhada, né? Então, uma parte também que é importante aqui frisar com vocês, aqui, ó, cabe destacar aqui que grande parte dos problemas sociais não pode ser atacada de forma isolada. Por exemplo, mesmo que se amplie o atendimento por saúde, os problemas de saúde de um dado território não serão reduzidos se não houver intervenção na área de saneamento básico, isto é, coleta regular de lixo e tratamento de água e esgoto. Por essa razão, é fundamental a ação em rede e a intersetorialidade, as quais envolve diversos atores para buscar soluções para problemas de um determinado território de responsabilidade. Problemas esses que são independentemente de ordem variada. Então, aqui deu um exemplo aqui, não adianta aumentar o posto de saúde, aumentar mais médico, né? Claro que estudo é fundamental, mas se tem um problema de saneamento básico naquela localidade, se a água não é tratada, se o esgoto não é tratado, se não há coleta seletiva de lixo, a transmissão de determinadas epidemias vai vir com muito mais força do que em outros locais, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que não é um problema só de quantidade, de ter ou não um posto de saúde, mas um outro problema que tem a sua origem naquele contexto local. Vou dar um outro exemplo, né? Já que não é só a questão da doença, né? Mas também o bem-estar físico, numa determinada comunidade que você tem vários alunos que são agredidos pelos seus responsáveis, que há um desmantelamento, um desgastamento das relações familiares e tal. Aí você pensa assim, não, a solução disso é que em cada escola tenha um psicólogo, que tenha alguém que vai estar cuidando dessa criança para que ela possa ter um bem-estar mental. Não é verdade, porque vai ter um psicólogo na escola, mas quando ela vai voltar para aquele ambiente que está esgarçado. Então a solução tem que ser pensada assim, as comunidades, que as lideranças locais, em articulação com vários setores, que esse é o conceito de intersetorialidade que a gente vai falar daqui a pouco, vai indicar para a gente que a solução tem que ser a comunidade, tem que pensar formas em que haja uma intervenção na melhoria das relações intrafamiliar, porque isso tudo vai estar interferindo na escola de uma maneira geral. Bom, a intersetorialidade, que é uma palavra que a gente também está falando aqui, que merece ser destacada, né? Então vamos pensar, a palavra inter, né? A palavra inter significa entre, né? Então, internacional, entre nações, né? Interurbano, entre cidades urbanas diferentes. Intersetorialidade, entre setores, né, públicos e privados distintos. Então, quando a gente fala da ideia da intersetorialidade, a gente está falando que tem ações, o sujeito é o mesmo, é o aluno que está lá, mas ele é atendido pelo posto médico, ele é atendido pelo assistente social, ele é atendido às vezes pelo psicólogo e ele é atendido na escola. E nenhum desses setores se comunicam, né? Então não potencializam as ações de cada um, né? A gente tem que pensar então como que na localidade é possível haver diálogos com setores distintos. Às vezes até dentro de uma própria secretaria de educação, um setor não conhece o outro. E às vezes trabalham lado a lado, porta a porta. Então a ideia da intersetorialidade é pensar em ação integrada, articulada, né, coordenada, visando a solução de um determinado problema identificado. Bom, então o que a rede faz? Então, a rede que está visando integrar essa questão da intersetorialidade, de promover
o protagonismo local, né, a rede que vai mobilizar essas tecnologias sociais, participativas, visando essa integralidade, a rede, então, ela promove essa interconexão de indivíduos, né, comunidade, agentes, serviços, entidades governamentais e não governamentais que se vinculam em torno de interesses comuns, como a melhoria do bem-estar comunitário, né? Além disso, as redes desempenham um importante papel político de transformação social pela capacidade de mobilização de ações coletivas dentro de espaço público, pela representação de interesses da população e pela inovação de processos e metodologias de trabalho. Você nunca tem uma ideia de rede quando você tem as relações entre as pessoas envolvidas num determinado problema, relações verticalizadas, ou seja, alguém de fora, sem o conhecimento local, né, apontando determinado problema e determinada solução. Toda a rede é feita por meio de uma interconexão entre os indivíduos, entre determinadas instituições, né, entre determinados grupos, que vão pensar localmente os desafios que estão colocados, no caso específico aqui no âmbito da educação e da saúde na escola. E aí, gente, a gente pode ter um exemplo que é dado aqui para vocês, assim, podemos citar como exemplo brasileiro de redes de defesa dos direitos, compostos, dentre outras instituições, pelos conselhos públicos setoriais, pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pelos centros de defesa. Em geral, essas redes têm a função de defender e garantir os direitos da cidadania. Outro exemplo é a rede de atendimento composto por ONGs e organizações que implementam políticas públicas sociais de saúde, educação, assistência social, segurança e cultura, dentre outras, por meio de serviços, programas e projetos de atenção aos cidadãos. Bom, a gente pode dar os exemplos, não está caminhando no âmbito da saúde e da educação e saúde na escola, mas a gente pode dar um exemplo, né? Você tem hoje uma rede de operação de vizinho em Belo Horizonte, visando a questão da promoção da segurança de uma determinada vizinhança. E é interessante o seguinte, que é como se um vizinho fosse corresponsável pela segurança do outro, né? E está tudo conectado com o quê? Com a polícia militar. Periodicamente há uma conversa entre os vizinhos, né, entre um representante da polícia militar, estabelece estratégias de quando um determinado vizinho está viajando, como é que a casa vai ser monitorada pelo outro. Enfim, esse é um exemplo, né? A ideia de que a questão daquela segurança ali, ela não tem que ser mantida apenas, não é só de responsabilidade da polícia, mas é de uma ação integrada entre os vários vizinhos de cooperação, e não é de apenas da pessoa que está residente. E ela não tem responsabilidade somente por ela também tem da segurança do outro, né? Então é interessante quando a gente escuta esse exemplo, porque esse é um exemplo que é da área da segurança pública, mas que a gente pode pensar assim, em termos de segurança alimentar. O que uma determinada comunidade pode fazer nesse sentido? Né? A questão da desnutrição. Eu dei o exemplo da multimistura, que vale a pena depois vocês conferirem por meio da internet como é que é feita. Não é apenas misturar os vários ingredientes, né? Há a proporção e é um valor muito irrisório, com resultado altamente satisfatório na redução da mortalidade infantil. Não é uma proposta para as pessoas ricas, não é para atender o interesse de grupos que estão grupos privilegiados, mas pelo contrário, é uma política de inclusão. Então, todas essas atividades que nós estamos falando têm essa questão. Bom, lá na página 240, aqui do livro que eu tenho à minha disposição, mas no Moodle também ela está, vocês devem ter visto, tem um mapa mínimo das redes sociais institucionais. Aí tem um exemplo lá da questão de como é que essa rede está interligada. Ela está feita assim, no centro tem a instituição, né, no caso aqui, a instituição que a gente tem é a escola, né, o foco, e aí os vários setores, né, quando coloca lá educação, saúde, área jurídica, segurança, né, religião, né,
órgão diretor, meio ambiente, trabalho, lazer, cultura, assistente social, na rede família. Então, são os vários elementos que uma rede deve ter. Né? Uma rede institucional, uma rede social institucional, você tem que pensar, você não pode pensar uma solução para uma determinada família sem pensar, né, coletivamente como que aquela comunidade pode estar contribuindo para enfrentar determinado problema, né, que vai afetar a questão da saúde. Então, a unidade 4, que vai tratar da gestão compartilhada e o planejamento intersetorial, ele é interessante nesse aspecto porque ele vai, depois que a gente já tem clareza da importância dessas tecnologias sociais para a promoção da dignidade da pessoa humana, para como ação de inclusão, não para atender os interesses do mercado. Quando a gente tem clareza da importância do protagonismo que nós exercemos numa determinada localidade, e que esse protagonismo não é um protagonismo social, não é individual, e que a gente tem que estar dentro de uma determinada rede, né, de cooperação, que a gente tem que estar interligado, a gente vai conseguindo perceber o seguinte, mas essa rede tem que ser formada, tem que ter determinadas lideranças. E quais são essas características? Não pode ser uma liderança verticalizada, não pode ser um determinado, não pode ser uma pessoa que chega, dá ordem, né, de que pensa e o outro executa. É uma relação de que todo mundo, né, pode estar sugerindo. Claro que claro que sempre tem alguém que tem um perfil mais de gestor, que vai estar coordenando essas ações, mas esse planejamento ele não é um planejamento isolado ou de um determinado setor impondo aos demais. Não é algo verticalizado, mas é algo que deve ser pensado na horizontalidade. Bom, então, nesse caso aqui, a gente vai pensar assim, olha, diferente de uma gestão centralizada, a gestão compartilhada pressupõe uma organização em que os atores se articulam e interagem desde a definição das prioridades das ações até a avaliação dos resultados. Nesse modelo, cada parceiro ou autor mantém sua identidade institucional, mas também orienta pessoas ou recursos para fins comuns, evitando assim ações isoladas. O objetivo é uma descentralização que seja capaz de tornar mais eficiente a execução das ações e, consequentemente, assegurar a qualidade dos resultados e participação da comunidade. Então, veja bem, aqui o texto traça um paralelo entre o que vem a ser uma gestão centralizada e uma gestão compartilhada. No primeiro modelo, que é uma gestão centralizada, né, o próprio nome já nos indica, é uma relação vertical, onde um determinado gestor identifica o problema e distribui as tarefas, que cada um vai ter que apresentar, desempenhar o seu papel de forma isoladamente, e que vai prestar conta a um determinado gestor, a uma determinada instituição. Bom, em relação à gestão compartilhada, todos atores sociais são responsáveis para diagnosticar o problema local, vamos pensar coletivamente quais ações que são necessárias para o enfrentamento desse problema, e todas são corresponsabilizadas pelo resultado final. Bom, a palavra compartilhamento quer dizer exatamente isso, né? Se gestão tem a ver com a capacidade de gerir, de administrar, a ideia de compartilhamento é de divisão, de responsabilidade sobre um determinado ponto. Bom, assim, né, nesse tipo de gestão, que é compartilhada, proporciona uma consciência crítica através de trabalho coletivo e participativo, podendo transformar pessoas e realidades, além de descentralizar o poder. Na gestão compartilhada, reconhece os direitos de todos nos vários setores e, portanto, consegue-se maior comprometimento e participação dos envolvidos. Bom, aqui também é um ponto interessante para a gente conversar, porque quando você fala assim, responsabilidade dos envolvidos, é porque, na forma tradicional, a responsabilidade é sempre do poder local,
né, no municipal, é sempre o prefeito que fez certo ou errado, ou que administra bem ou mal, né, a comunidade ela não é responsabilizada. Nesse caso aqui, a comunidade também ela tanto deve ser enaltecida por ter identificado o problema, apresentado as soluções de uma maneira intersetorial, mas também ela deve ser responsabilizada caso aquele projeto não tenha êxito, né? Dentro daquela relação dialética que tanto o poder público tem responsabilidade, mas também, né, nós como pessoas, cidadãos, integrantes de determinadas instituições, nós também temos a nossa responsabilidade e temos como contribuir para a melhoria daquela situação. Bom, mas isso só pode ser pensado mediante um determinado problema que foi identificado, um projeto que foi delineado e um planejamento realizado coletivamente. Mas vamos pensar, então, no conceito, assim, o que significa a palavra, quando a gente fala um projeto coletivo, né? A palavra projeto vem de um termo latim que significa projecto, projetar, lançar para o futuro. Então, quando a gente está falando projeto, a gente está pensando necessariamente em algo que a gente, num problema que está identificado e que a gente quer solucionar. Imagina um engenheiro, né? Então ele faz um projeto de uma determinada casa. Aquele projeto que está no papel, né, não é aquele projeto, ele não pode ser visto como a casa, mas o projeto está para a casa, né, assim como, né, o planejamento está para a solução de um problema local a ser enfrentado. Bom, então, nesse aspecto, o planejar ele é fundamental, né? Por quê? Porque ele vai preparar para a gente enfrentar as necessidades e problemas, né? Vai definir papéis. Você fala assim, mas como é que a gente vai saber? Não vai virar uma bagunça, já que é gestão compartilhada, não? Cada um fazendo o que bem entende. O que vai assegurar que não seja uma anarquia, um caos, um trabalho de gestão compartilhada, é exatamente você ter claro, depois de identificado o problema, de pensar numa rede, um planejamento coletivo. Porque nesse planejamento vai ser estabelecido qual que vai ser o papel de cada um. Onde que nós já tivemos o protagonismo de estar definindo o problema, tivemos de pensar a solução. Agora, no planejamento, vai ser pensado orçamento, onde que vai buscar determinado recurso, né? Quais instituições podem estar fazendo essa discussão, né? Tem que fazer intervenção na Câmara Municipal? Quais lideranças que vão estar fazendo aquilo? Tem que pensar em determinado orçamento para o ano seguinte, no poder local para resolver aquele problema, né? Quem vai fazer essa discussão lá? Então, planejar, né, nesse caso, né, tá no texto de vocês, é extremamente importante. O planejamento, ele prepara para enfrentar necessidades e problemas, define papéis e responsabilidade, aumenta a compreensão sobre o trabalho que está sendo feito, organiza as ideias, diminui as incertezas, seleciona a alternativa, identifica melhor as ações a serem executadas, dimensiona demanda e disponibilidades e evita desperdícios e improvisações. Além disso, o planejamento, quando coletivo, repercute diretamente na qualidade das ações desenvolvidas, pois constitui um espaço de aprendizagem que permite a construção de uma efetiva ação intersetorial. Então, nós estamos falando assim, da constituição de um grupo, né, que deve ser pensado. Né? Vocês estão sendo formados como lideranças para levar nas localidades essa discussão da educação e saúde na escola, mas é importante que vocês entendam que a solução não é sozinha, e tem que pensar no problema, mas esse problema ele tem que ser enfrentado coletivamente. Bom, tem uma agenda, né, feito, né, pelo MEC, do Ministério da Educação, né, e da Saúde, que para pensar o PCR, né, para tratarmos dos elementos de um planejamento,
tomaremos como ponto de partida a Agenda Educação e Saúde. Trata-se de um documento elaborado no âmbito do PSE, por meio do qual o Ministério da Educação e da Saúde estabelece um passo a passo que auxilia os municípios que participam do PSE a realizar o diagnóstico dos territórios e o planejamento de suas ações sob uma perspectiva setorial. Segundo a Agenda Educação e Saúde, para dar início às ações coletivas no escopo do PSE, é necessário efetuar uma expedição pelo território de responsabilidade das escolas e das unidades de saúde da família. Uma vez determinados os limites desse território e delimitado o foco da ação, a próxima tarefa consiste em elaborar agendas locais da educação e saúde que vão embasar para as ações desse território. Em uma visão geral do percurso, o trabalho de elaboração de uma agenda pode ser dividido em 3 fases. Na primeira, organiza-se os coletivos que assumirão a tarefa de criar e gerenciar o planejamento local das ações do PSE. Nesse contexto, a escola deve ser uma referência para o seu espaço de diálogo e da construção do conhecimento. Na segunda, identifica-se a necessidade e carência no âmbito da educação e saúde, e sistematizam-se as informações que deverão ser registradas para a criação de uma agenda local. Na terceira, procede-se a implementação e o acompanhamento das ações previstas na agenda. Bom, essa ideia da agenda local ela é importante para a implementação do PSE, por isso que ela é vista como uma ferramenta, né, como uma tecnologia social participativa, né, de primeira mão, né, porque ela vai dando um passo a passo de como que a escola, né, como referência local nesse âmbito da educação, da educação e saúde, possa estar tendo ações coletivas para melhorar a qualidade de vida, de promoção da dignidade humana naquele território, visando a formação integral dos sujeitos que aí estão inseridos. Então, nesse passo a passo, né, uma das coisas que estão colocadas é a pessoa conhecer bem o território, né? E é um conhecimento de onde começa e onde encerra o território, mas não é só do ponto de vista geográfico, é um conhecimento dos desafios que estão colocados ali. Essa comunidade, ela se organiza em torno de qual tipo de trabalho, como que são as estruturas familiares daquele local, né? Como é que quais são os desafios que estão colocados para a saúde local, não só do ponto de vista do atendimento médico, hospitalar, do hospital, da questão, mas assim, o que aquela cidade, o que ali naquele local tem para promover a formação integral das pessoas, né? Então, conhecer aquela localidade, né? Toda cidade tem um potencial educativo e deseducativo. O que é formador naquela cidade? Como é que são constituídas as praças, né? Os espaços de lazer, né? A questão da segurança, né? Para as pessoas transitarem no local. As pessoas se sentem seguras, se sentem ameaçadas. Como é que são as praças? Que tipo de atividade são oferecidas ali? Quais equipamentos as pessoas têm à sua disposição para ter uma vida saudável, para aumentar o seu potencial de troca, de experiência, de socialização, né? Para poder... em Belo Horizonte nós estamos tendo agora as chamadas academia da cidade. Então você tem várias praças, equipamentos públicos que as pessoas fazem atividades físicas, né? Então, dentro desse conceito, né, a gente pode pensar, esse é um elemento educador, formador. Mas essa ideia das academias das cidades, na sua localidade, tem. O que tem para oferecer? Em termos, quais os espaços religiosos, né? Que espaços que tem ali, que as pessoas têm à sua disposição, que podem ser potencializados num plano de ação local, né? Então, a pessoa que vai estar trabalhando nessa agenda local, né, de educação e saúde, essa agenda, ele tem que conhecer esse município, ele tem que saber quais as potencialidades que tem. Uma outra coisa, quais são os desafios que estão sendo colocados. Então, tem que ser pessoas que estão, de alguma maneira, atentos a essas necessidades. Às vezes, nem sempre consciente daquela comunidade.
saber elaborar o problema e saber pensar a solução. Bom, vocês têm aí na página 243, né, os elementos que deve ser pensado um plano de ação local. Né? Então, ele tem que ter uma apresentação, né? Então, quem pretende enfrentar o problema? Nós já vimos que esse problema que é coletivo, né, ele também não pode ser um problema que ser enfrentado somente pela escola, somente por um professor, mas ele pressupõe uma ação coletiva. Né? Então, mas como é que vai ser mobilizado? Que ações que vai ser feitas, que serão feitas para mapear, se você pensar um mapa dos desafios? Quais são os desafios que a gente pode dizer assim, que cidade temos e que cidade nós queremos do ponto de vista da educação e da saúde? Né? E aí um outro elemento é o diagnóstico. Né? A gente tem que conhecer, né, essa cidade, diagnosticar e saber qual o problema que se apresenta e em que circunstância. Né? E que vai estar colocando em xeque a saúde das pessoas ali. Uma outra questão também é saber fazer uma justificativa. Por que é importante enfrentar aquele problema? Né? Esse porquê tem que ser do ponto de vista social, individual, e em que isso vai implicar na melhoria da educação, ou seja, da formação geral daquele indivíduo, e da saúde, ou seja, do seu bem-estar físico, social, mental, espiritual. Em outros termos, o que seria justificativa? Por que enfrentar o problema e qual a alternativa é melhor possível para alterar a situação atual? Bom, uma outra questão, um outro elemento que constitui um plano desse é você pensar a finalidade. Para quais mudanças mais amplas a solução vislumbrada pode contribuir? Né? Quem são o público-alvo? Né? A quem se destinam as ações que deverão ser implementadas ali? Né? Você tem um conjunto de objetivos gerais e específicos, né? Ter bem delimitado, delineado o que se quer alcançar no âmbito mais abrangente, no âmbito mais específico daquelas atividades. Outra coisa que é importante também ser pensado é na metodologia. Como fazer, né, para alcançar aquele objetivo? E aí essa questão da metodologia, você vai pensar quando, né, como fazer, mas quando vai fazer, com quais pessoas, com quais recursos. Né? Então você vai estar distribuindo papéis, funções, né? Você vai ter claramente os desafios que cada um vai ter que enfrentar para que no final aquele problema que está sendo enfrentado possa ser solucionado. Um cronograma, né? Quando acontecerão essas ações? Né? Para não ser uma coisa que está solta, que pode acontecer a qualquer momento, então tem que ser definido. Né? E os produtos, quais efeitos se espera obter com o desenvolvimento daquelas atividades? Das metas, quando se quer fazer e para quantos? O recurso. Todas as ações, geram um determinado recurso. E a gente tem que pensar assim, com o que fazer as ações e quando é necessário para realizar. Né? Que recurso tem disponível? O que tem que ser adquirido? Como é que faz? Então, isso tudo está dentro da questão. E um outro ponto importante é o monitoramento, que é o acompanhamento para ver o que está dando certo, o que está dando errado, né, de estar fazendo a supervisão dos recursos, de estar ali intervindo. Né? Então, o monitoramento tem a ver muito com a questão do controle do projeto e etc. E no final, a avaliação. Né? A gente avalia não para ficar classificando se é bom ou ruim, mas para ver o que foi alcançado, o que tem que ser melhorado, por que deu certo, por que não. Né? Então, esses são os elementos que têm a ver com o projeto. E todas essas ações desse projeto tem que estar ligado à questão do território. Na unidade 5 vai falar desse monitoramento e dessa avaliação. Né? Então, essa avaliação ela vai ter que buscar o quê? A efetividade desse trabalho. A efetividade tem a ver com o quê? Né? Ver o que foi feito, os impactos, né?
se foi efetivo mesmo, aquele conjunto de ação teve uma transformação local, né, a eficácia que tem a ver uma relação entre os processos e resultados, e a eficiência que tem a ver com agilidade, né? Se foi uma coisa morosa, por quê, ou se foi uma coisa mais ágil, você vai estar pensando na eficiência desse trabalho seu. E, bom, dentro dessa questão da avaliação, tem que ficar claro que determinadas pessoas vão estar tendo uma função gerencial, né? Não é todo mundo que vai ter disponibilidade, tempo, competência necessária para poder acompanhar determinado serviço, né? Se todo mundo está envolvido na elaboração do problema, se a gestão é compartilhada, se é algo que é vertical, não é algo que é vertical, que é algo que é descentralizado, né? Mas, por outro lado, na hora de estar definindo as funções, algumas pessoas vão ficar com a função gerencial, outros vão ficar com a função política, né, que é estabelecer os resultados e os impactos da sua ação, né, e tem a função de prospecção, que é de definir se os objetivos continuam válidos ou não. Bom, e a adequação também, de perceber se em que tem que ser readequado, enfim, todo o processo ele tem que ser acompanhado, tem que ser monitorado, a fim de que o resultado seja satisfatório, que aquele problema que foi identificado possa contribuir na melhoria com o índice de desenvolvimento humano local, né? Então, quando a gente vai pegar esses indicadores, quais são os indicadores do IDH? Né? Você vai pensar lá, taxa de analfabetismo, de desemprego, mortalidade infantil, isso tudo vai interferir no índice de desenvolvimento humano, né? E a gente está falando que o bem-estar físico, social, né? Às vezes dentro de um projeto maior, né, vamos pensar a questão da família, da organização familiar mesmo, né? Na medida em que às vezes você tem certos problemas locais que tem a ver com baixa analfabetismo, com alta taxa de analfabetismo local. Eu trabalhei muitos anos como professor da EJA, e uma das coisas que me chama muita atenção é de que a senhora falava que era questão de saúde, que não era só questão de educação, que era questão de saúde, que depois que elas voltaram a estudar, os problemas de nervo diminuíram, né? Diminuiu também depressão. Outras pessoas falam que é da importância da escola, né, para prevenir como o mal de Alzheimer e etc., né, coisa que vai exigir da pessoa o exercício maior da memória. Então, às vezes, para pensar na melhoria geral, você tem que pensar como que vai fazer para reduzir o analfabetismo. Às vezes o alcoolismo é muito forte em determinada família. Que tipo de ação que você pode fazer para a redução do álcool naquela comunidade, naquela localidade, né? A taxa de mortalidade infantil, com o que pode ser feito, enfim, são os elementos que compõem esses indicadores, né? Que são mensuráveis, que são quantificáveis, e pode estar dando a noção exata de como que a situação ali está melhorando ou piorando, né? Então, veja bem, para avaliar ou monitorar se os objetivos e as metas estabelecidas estão ou não sendo alcançados, é possível recorrer a indicadores, os quais devem ser estabelecidos desde a elaboração do planejamento. Trata-se de instrumentos de medição que buscam estabelecer, para um determinado momento ou período de tempo, as alterações, os resultados e os impactos de uma atividade, projeto ou programa. Existem diversos indicadores já utilizados na medição de determinados aspectos das realidades sociais, como a taxa de analfabetismo, o índice de desemprego, a taxa de mortalidade infantil. Esses indicadores podem ser expressos por conceitos ou em percentuais, em números absolutos ou índices formados pela agregação de indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. O mais importante, contudo, é que os indicadores selecionados para avaliação e o monitoramento de uma intervenção tenham alguns atributos bem definidos. Em outras palavras, os indicadores devem ser mensuráveis, quantificáveis,
conceitualmente claros, isto é, significa o mesmo para todos os indivíduos, válidos, isto é, medem exatamente o que se deseja medir, verificáveis, isto é, podem ser comprovados, pertinentes, isto é, guardam correspondentes com os objetivos, oportuno, isto é, podem ser objetivos no momento em que seja útil para uma determinada tomada de decisão, e sensível, isto é, refletem alterações na situação ou problema. Bom, esse sistema, esses elementos aí, eles devem formar um sistema de monitoramento e de avaliação do programa Saúde na Escola. Bom, enfim, trata-se então de uma estratégia que vai buscar aí a melhoria geral da vida das pessoas, né? Então, pode ser ligada às ações que vai olhar a questão da vigilância alimentar e nutricional, do monitoramento de hipertensão e diabetes, de informações ambulatoriais, informações de atenção básica à saúde da criança, do adolescente. Enfim, a gente vai pensar nesse sistema de monitoramento face ao problema que foi diagnosticado pela coletividade, diante de um determinado planejamento que foi bem definido, bem delineado, né, e que tem uma metodologia que já foi estabelecida a priori, né, dentro do sistema de gestão compartilhada. A última unidade que vocês têm aí é sobre a articulação entre o PSE e essa ideia dos movimentos das cidades educadoras, né, e cidades saudáveis. São dois conceitos distintos, fundamentais, para a gente encerrar a nossa primeira parte da conversa de manhã. Né? Por quê? Porque daqui a pouco eu vou dialogar com vocês a partir das perguntas. Então, primeiro vamos definir o que é chamado de cidade educadora. Né? Esse termo é um termo que não é um termo antigo, é um termo mais recente, mas a ideia de que as cidades elas podem formar ou deformar as pessoas. A gente está tomando como ponto de partida para a definição de educação a ideia de todos os processos formativos humanos, tal qual descrito lá na Lei de Diretriz e Base, que é a Lei 93/94. A Lei 93/94, que é a LDB, ela diz o seguinte, lá no artigo 1º, que educação diz respeito ao conjunto de atividades formadoras, né, do indivíduo, né, que inicia na família, passa pelas interações na comunidade, nos partidos políticos, nas entidades civis, né, nas mais distintas entidades, né, no trabalho, e a escola é um desses espaços de formação. E aqui a gente está dando um outro exemplo que não é lembrado lá na LDB, mas que é importante que a gente não esquecer, que a cidade ela também pode ser uma cidade formadora. Ela pode contribuir para que o indivíduo desenvolva suas potencialidades humanas. E eu dei o exemplo aqui, nós estamos em Minas Gerais, da capital mineira. A capital mineira ela é hoje considerada uma cidade educadora. Para ser uma cidade educadora, ela tem que ter alguns aspectos. No âmbito escolar, né, a ideia da escola é de tempo integral, né, ela tem que ter um combate à reprovação, à repetência, mas dentro da cidade, a questão lá, você tem que ter espaços que possibilitam a comunidade interagir, debater, né, mas ao mesmo tempo que eu posso dizer que ela vem recebendo esse título de cidade educadora, ela tem aspectos que são deformadores. Né? Por exemplo, a questão da mobilidade urbana. Né? Nos últimos anos, o Brasil, de modo geral, priorizou muito mais o transporte individual. Isso basta ver, a gente observar como que o IPI foi reduzido, como que nós dependemos da indústria automobilística como carro-chefe da economia para manter um equilíbrio, né, um determinado crescimento econômico. Nós tivemos, então, uma cidade que priorizou o transporte individual em detrimento do transporte coletivo.
E aí essa questão da mobilidade urbana é um problema que gera estresse, né? Haja visto o número de palavrões que a gente escuta quando está no trânsito, né? Haja vista a quantidade de tempo que a pessoa fica parado num determinado lugar, né? E que ele poderia estar sendo usado para outras coisas. Então, Belo Horizonte é uma cidade que tem esse título de cidade educadora. Daqui a pouco a gente vai ver isso melhor, mas ela tem elementos deformadores ou deseducadores, e que para que ela possa continuar nessa linha de deformação humana, ela vai inevitavelmente ter que enfrentar esse problema do transporte público coletivo. Bom, para um maior diálogo entre as cidades educadoras e a disseminação de propostas e experiências, existe a Associação Internacional de Cidades Educadoras. Essa associação reúne em todo o mundo mais de 300 cidades, compromissada com a melhoria da educação de seus habitantes. Atualmente, a rede conta com a participação de 13 cidades brasileiras: Jequié, na Bahia; Belo Horizonte, né, Minas Gerais; Campo Novo de Perecis, Mato Grosso; Dourados, Mato Grosso do Sul; Montes Claros, Minas Gerais; Caxias do Sul, Rio Grande do Sul; Porto Alegre, Rio Grande do Sul; Santo André, São Paulo; Santos, São Paulo; São Bernardo do Campo, São Paulo; São Carlos, São Paulo, capital, né? E Sorocaba, também no estado de São Paulo. E os objetivos dessa Associação Internacional de Cidades Educadoras são, em linhas gerais, o seguinte: elas têm por objetivos promover o cumprimento dos princípios da Carta das Cidades Educadoras, impulsionar colaborações e ações concretas entre as cidades, participar e cooperar ativamente entre projetos de intercâmbio de experiência com grupos e instituições com interesses comuns, aprofundar o discurso das cidades educadoras e promover a sua concretização, influenciar no processo de tomada de decisões dos governos e das instituições internacionais em questões de interesses para as cidades, e finalmente dialogar e colaborar com diferentes organismos nacionais e internacionais. Aqui foi citada a Carta das Cidades Educadoras. Vocês podem acessá-la na internet, é só colocar lá Cartas Educadoras no Google, que você vai ver um conjunto de elementos que diz quando a cidade é ou não educadora. E você vai poder perceber também que essa é uma definição ambígua, porque toda cidade ela pode, por definição, ser educadora sobre vários aspectos e também ser deseducadora sobre outros aspectos. Mas, de qualquer maneira, a gestão pública, quando se insere a cidade dentro dessa Associação Internacional de Cidades Educadoras, ela tem que cumprir determinadas metas, né? Então, vamos ver aqui. O principal projeto que inseriu Belo Horizonte na lista das cidades educadoras foi a proposta de escola plural, que possui dentre os seus eixos norteadores o combate à distorção cidade séria, a reorganização dos tempos escolares e a mudança da perspectiva de avaliação do educando. Essa proposta passou por inúmeras reformulações e muitas falhas aparecem no percurso, mas a intenção de criar uma escola cada vez mais inclusiva se mantém até os dias de hoje. Então, um elemento fundamental para uma cidade ser educadora, ela ter esse caráter de ser ter uma educação inclusiva, que ela pense nessa distorção idade-série, né? Outro elemento, como que ela vai integrar a escola à comunidade, como que ela vai repensar os seus processos de avaliação, enfim, como ela vai fazer com que que a escola seja uma escola para todos. Bom, mas ela não encerra aí no campo escolar, né? O desafio é promover, outra ideia também é ter uma educação de tempo integral, de pensar que que o espaço da cidade, ela possibilita que a comunidade se desenvolva do campo do ponto de vista esportivo, desportivo, né? Que a escola seja uma escola também aberta à comunidade. Bom, o texto que vocês têm à disposição também fala disso, né? O desafio, então, de uma escola educadora é promover uma educação integral de qualidade, de forma a ampliar ações realizadas e garantir uma educação de qualidade para todos, o que inclui atender
até 2000, no caso de Belo Horizonte, 2012, 65 mil alunos em escola integrada, né? Então, essa meta, inclusive, ela foi batida no ano passado. A prefeitura tentou capitalizar o máximo possível, mas já estava numa proposta definida a priori para que Belo Horizonte fosse reconhecido internacionalmente como uma cidade educadora, né? Então, os programas citados, ele tem a ver, assim, porque participa de inúmeras oportunidades de formação, né, desenvolvimento pessoal e de entretenimento. Então, quando você tem um inúmero, né, situações que a cidade oferece para os seus cidadãos, possibilidade de desenvolvimento, de divertimento, né, entretenimento, a gente pode dizer que essa cidade tem um caráter educador. Mas você vai encontrar no portal do MEC definições melhores sobre esse texto, mais explícitos, sobre o que é uma cidade educadora. Bom, e um outro conceito que nós estamos falando é o conceito de cidades saudáveis, né? Então, a cidade, ela é saudável quando essa cidade, ela oferece ao seu conjunto de cidadãos situações em que a pessoa, o bem-estar físico, mental, né, quando também as doenças, elas são controladas de uma maneira mais efetiva, ela possa se dar. Então, veja bem, o movimento da cidade saudável surgiu em meados dos anos 80, no Canadá, como resposta às dificuldades de se lidar com questões de saúde advindo do crescente processo de urbanização. Esse movimento objetiva o estabelecimento de políticas públicas que melhoram a qualidade de vida dos habitantes dos centros urbanos a partir da promoção da saúde e da participação social. De acordo com o Centro de Estudos, Pesquisas e Documentação em Cidades Saudáveis, uma cidade saudável é aquela em que a autoridade, comunidade e outros autores sociais assumem o compromisso de continuamente buscar melhoria para a qualidade de vida da população. Para tal, pressupõe-se a lógica da intersetorialidade, participação social, sustentabilidade e equidade na gestão das políticas públicas, junto com o fortalecimento dos territórios como espaços públicos para o encontro de saberes, experiências, desejos e valores indispensáveis ao desenvolvimento humano. O movimento da cidade saudável reconhece o locus da cidade em um ambiente privilegiado de ação que pode permitir a implementação de iniciativas inovadoras com a participação de atores locais na efetivação de políticas públicas. Sob essa perspectiva, se busca ampliar o escopo dos parceiros envolvidos no diagnóstico e solução dos problemas, o que implica uma gestão participativa com estabelecimento de parceria e aliança sem eximir o Estado de sua responsabilidade social. Então, veja bem, tudo que nós falamos até aqui, a gente estava falando de cidades saudáveis. Quando a gente fala da gestão compartilhada, que a própria comunidade poder pensar, gerir seus problemas, de ter ações compartilhadas para intervir de maneira intersetorial nos desafios que estão colocados pelaquela localidade. E esses elementos todos são fundamental para que você tenha uma cidade saudável. E aí vários, né, eu falei do exemplo da mobilidade urbana, que hoje está colocada nas grandes cidades, mas também tem a questão da poluição sonora, da poluição visual, tem a questão da poluição, né, do próprio ar. Enfim, as cidades, elas têm vários elementos que estressam as pessoas, né? A vida no meio urbano, ela traz alguns problemas de ordem psíquica para a pessoa, que ela precisa ser enfrentada para que você tenha uma cidade que seja saudável. Não é à toa que muitas pessoas optam nas férias, final de semana, ir para lugares que elas possam esquecer desses problemas que estão enfrentando. Bom, o movimento de educação saudável, né, já falamos, teve início em países desenvolvidos, lá no Canadá, mas ela chega também na América Latina e no Brasil. Há uma diversidade de iniciativas de municípios que promove o debate e busca criar uma rede de ampliação das cidades saudáveis no Brasil. No entanto, ainda há muita dificuldade em garantir a permanência dessas iniciativas, por mais inovadoras e bem intencionadas que sejam.
Mais especificamente, o movimento das cidades saudáveis no Brasil teve início nos anos na cidade de São Paulo. Agora, eu queria só dizer mais uma coisa. Tem uma frase do Lacan que diz que as palavras expressam a ausência. Quando a gente é necessário dizer sobre cidades educadoras, cidades saudáveis, é porque no fundo, as cidades estão deixando de ser educadoras e as cidades estão deixando de ser um espaço saudável. Talvez, se você está no seu polo e não veja a necessidade de estar colocando questões nesses termos, talvez seja exatamente porque aí seja um lugar saudável. E aí não precisa dizer. Quando Lacan diz que as palavras expressam a ausência, quer dizer o seguinte: eu tenho que dizer que eu sou para o meu filho um pai, quando na relação interpessoal com ele não me está tratando como tal. Eu tenho que dizer para os meus alunos que eu sou professor, quando nas relações pedagógicas que são ali estabelecidas, os meus alunos não estão conferindo a autoridade pedagógica que, como professor, eu preciso para exercer a docência. Então, eu preciso dizer que nós temos que ter uma cidade saudável, nós precisamos dizer que uma cidade educadora, quando esses elementos foram colocados em xeque. Bom, eu vou agora passar a mandar essas perguntas, pelo tempo que vocês se dispuseram em me ouvir. Infelizmente, eu não posso ver vocês daqui onde eu estou, mas gostaria de mandar um abraço para cada um e agradecer e dizer da honra que eu tenho de estar nesse programa com vocês. Muito obrigado, tenham um bom dia, um bom final de semana e que aproveite, já que a gente está falando de saúde e tal, para relaxar, para ter um bem-estar físico, mental, para recomeçar na semana que vem, na segunda-feira, com uma semana muito aproveitosa para cada um. Tá? Bom dia.